Lucas capítulo 17. Vamos para o nosso terceiro estudo no capítulo de Lucas 17, tá bom? Nós estudamos os 4 primeiros versículos na primeira parte, né? Nós estudamos o versículo 5 e 6 semana passada. E agora nós vamos estudar do versículo 7 até o versículo 10. Está comigo aí? Vamos junto? Então vamos lá. Versículo 7. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te aqui, senta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve até que tenha comido e bebido, e depois você come, depois você bebe. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe for mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que foi mandado fazer, ou o que devíamos fazer. Hoje eu gostaria de falar para os irmãos, dentro desses versículos, 1, 2, 3, dentro desses 4 versículos, sobre a importância do ânimo, o ânimo que nós servimos ao Senhor. Com que ânimos nós servimos o nosso Deus, com que ânimo nós servimos o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parábola, ela traz uma meditação sobre esse assunto. É uma parábola muito importante para nós que estamos trabalhando para Deus, para você que está trabalhando para Deus, para aquela pessoa que almeja trabalhar para o Senhor. Mas primeiro vamos ver algumas coisas. Por exemplo, que ligação tem esse texto com os anteriores? Aqui no capítulo 17. Qual é a ligação, né? De repente Jesus está falando de problemas, de repente Jesus está falando de fé, e aí aparece aqui um assunto que é o serviço, né? Que é o trabalho. Veja só, Jesus ele falou para os apóstolos alguns assuntos que eram tarefas difíceis para um crente suportar, tarefas difíceis para um crente realizar. Quais eram essas tarefas? Então perceba pelo menos as 2 que nós estudamos, né? Nós falamos no primeiro assunto lá, há 2 semanas atrás, nós chegamos a falar para os irmãos que Jesus ele falou sobre os escândalos dentro da igreja e ele falou sobre a necessidade de perdão. Veja só, geralmente escândalos na igreja e essa necessidade de perdoar as pessoas que fizeram mal, ou mesmo os escandalosos, isso já é uma tarefa muito difícil. É uma tarefa tão difícil que os apóstolos, eles disseram para Jesus: Senhor, então aumenta a nossa fé. E Jesus ensinou para eles, como a gente viu na semana passada, como é que é esse negócio de fé, né? Nós temos fé no nosso Senhor, né? E tem que aumentar a minha fé. Olha, quanto mais você crê na palavra de Deus e quanto mais você obedece à palavra de Deus, mais você mostra que você tem fé no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para essa questão de escândalo, para essa questão de perdão, o que é preciso é você obedecer à palavra de Deus, você crê na palavra de Deus, que você vai ser abençoado se você passar por esses momentos difíceis dentro da igreja, se você passar por momentos difíceis na sua vida e você tiver coragem de perdoar. Você repare uma outra coisa, né? Já pararam para pensar como os escândalos dentro da igreja se refere a membros, se refere à própria liderança, como os escândalos e como os problemas pessoais, né, de indivíduos, de membros, de um membro com o outro dentro da igreja, como essas 2 coisas prejudicam a igreja? Em que sentido prejudicam a igreja? No sentido de serviço, no sentido de trabalho. Às vezes você tem um irmão muito dedicado a Deus, está trabalhando para Deus, dedicado, e aí o que acontece? Tem um problema lá na liderança, ou tem um problema de algum irmão que trabalha com ele e ele confiava muito naquele irmão, e aí aquele irmão cai em pecado,
Satanás vai lá, pega ele para se andar e realmente ele é tido, né, e pego em coisas terríveis. Aquela pessoa que estava trabalhando fielmente ao lado daquela outra, ou junto com aquela outra, no sentido, olha, né, em submissão à liderança, ela para de trabalhar, ela se afasta do trabalho. O serviço é atingido quando se tem um escândalo. Às vezes a pessoa também é fiel, está aqui, temos professoras de escola dominical, temos pessoas que integram, né, o coral da igreja, nós temos pessoas que são excelentes intercessores, estão pedindo, estão rogando, né? O que acontece? Vem um irmão aí, discute com ele, tem uma briga, uma confusão, sem motivo nenhum. Às vezes a pessoa que está trabalhando, ela não esperava aquilo ali, e isso deixa ela triste, e ela chega ao ponto de dizer, então eu não vou fazer mais nada para a igreja, eu não vou fazer mais nada, não vou não, né? Estou trabalhando aqui, só recebo crítica, não sou valorizado, né? Então, as pessoas, elas trazem para o âmbito eclesiástico, o âmbito congregacional, os problemas individuais. Se aqui temos uma igreja de 100 pessoas, e uma dessas 100 pessoas se indispõe com uma outra, a culpa vai ser da igreja. Não, mas a culpa não é da igreja, pastor. Teve uma discussão entre as duas e é a igreja que tem que pagar o pato? Exatamente isso. É a igreja que paga o pato. Na verdade, Deus paga o pato. Se uma pessoa tem uma confusão, se tem um problema entre casais, se tem um problema entre os jovens, sabe quem paga o pato? A igreja. Eu não vou mais naquela igreja. Mas por que você não vai mais naquela igreja? É porque me ofenderam, quer dizer, no meio de 100 pessoas, uma ofende a pessoa, e aí as 99 é culpada porque uma pessoa, às vezes desequilibrada, num dia ruim, acaba ofendendo a outra. Não é capaz de passar por esse escândalo? Não é capaz de perdoar? Então, você tem esses assuntos que abrem o capítulo 17. Os escândalos, a necessidade de perdão, você crê realmente, ter fé, a ponto de transportar a montanha, né? Resolver os problemas. E aí Jesus, ele introduz esse assunto. Ele coloca esse assunto do serviço. O que está acontecendo aqui, pastor? No nosso versículo 7 até o versículo 10. O que está acontecendo? Aqui você tem um servo que ele trabalha o dia todo. E aí ele chega do trabalho e o que ele espera? Será que ele espera ser elogiado? Ou será que ele espera que tem mais trabalho para ele? Veja só, o nosso servo aqui, ele passou o dia todo trabalhando e quem sabe ele recebe um elogio. Ou o patrão vai olhar e dizer para ele, trabalha mais um pouco, não é? Muito bem, aí suponhamos que ele trabalha mais um pouco e como é que ele quer receber o seu descanso? Será que ele quer um afago na cabeça? Será que ele quer um parabéns? O que ele quer? Então essa parábola, ela traz alguns assuntos para nós. Ela mostra primeiro a necessidade que nós temos de trabalhar para Deus. Isso é a primeira coisa que a gente vai ver. A necessidade de trabalhar para Deus. E outra coisa que nós vamos ver hoje é com que disposição nós executamos as tarefas do Senhor. A necessidade de trabalho. Segundo, com que ânimo, né? Com que disposição nós trabalhamos para Deus? Será que somos movidos a elogios, a agrados? Estamos preparados para mais trabalho, né? Como é, né? Trabalho por obrigação ou trabalho por amor? Como é que é, né? Quando eu termino algo que eu começo na casa de Deus, para mim é indiferente ou é prazeroso conseguir terminar uma tarefa? Aí, em terceiro lugar, a gente vai fazer uma introspecção, tá? A gente vai pensar, meditar sobre o nosso trabalho, meu trabalho dentro da casa do Senhor, tá? Então são essas três coisas que nós vamos estudar hoje, né? A necessidade do trabalho, a disposição que nós servimos a Deus e uma introspecção pessoal, tá? Então vamos olhar aqui, capítulo 17 e versículo 7. Qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado?
O que esse servo está fazendo? Está trabalhando. Veja a necessidade de trabalhar. Ele está a lavrar, ele está a apacentar. São dois serviços rurais, né? Ou seja, ele está no campo, né? Ele está plantando, ele está carpindo, ele está regando, ele está colhendo. Ou ele está lá no aprisco, mexendo com as ovelhas, pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas, dando de beber as ovelhas, dando de comer as ovelhas. Veja só, são duas tarefas. Uma tarefa, ela é mais externa, que é trabalhar no campo. Uma outra tarefa é interna, com elementos, com as ovelhas, dentro de um aprisco, por exemplo. Mas são duas tarefas importantes. As duas tarefas são usadas por Jesus nos seus ensinos, né? Como nós já vimos, como lavrar. Lavrar representa o nosso trabalho para a igreja, mas no sentido externo. Lembra do semeador que saiu a semear sua semente? Então, quando fala de lavrar, implica-se que nós, como crentes, nós estamos trabalhando para Deus fora das quatro paredes. Nós estamos trabalhando para Deus, lançando a semente no meio de pedras, no meio de caminhos tortuosos, endurecidos, no meio de espinhos. Nós estamos plantando até encontrar um campo bom, e vamos encontrar esse campo bom. E depois que essa semente ela nascer, nós temos que carpir, nós temos que tirar as pedras, nós temos que cortar os espinhos, nós temos que podar, nós temos que aguar, até que apareça fruto. Tem muito trabalho para a gente fazer, para o crente fazer, para você e eu fazer. Então, esse é um trabalho de lavrar. Mas aí também nós temos o trabalho de apacentar, que é um trabalho interno aqui, porque está apacentando, né? Veja só, a nossa tarefa como servos de Deus, e a sua tarefa como servo de Deus também, é apacentar. Você não somente lavra, você apacenta. É os dois trabalhos que Jesus fala. Jesus falou para Pedro ir pregar, mas Jesus falou assim: olha, apacenta os meus cordeirinhos. É um trabalho que todo crente tem. Isso não é o trabalho só do pastor, é o trabalho de todo crente. Você deve ser um apacentador. Você está dentro do aprisco, está com as suas ovelhas lá, não é? Ou você é uma ovelha desse aprisco. Como é que é? Vai buscar comunhão, vai buscar ajudar, vai buscar cooperar, vai ter prazer em ceder a lã, em ceder o seu leite, vai ter prazer em estar ali junto com as outras ovelhas no mesmo aprisco. Ou vai querer viver desgarrado, aí se espinhando tudo, se machucando tudo, à mercê dos lobos? Aqui está esses dois trabalhos. Esse servo, ele estava trabalhando arduamente. Esse servo estava trabalhando duramente, lá no campo. Depois de trabalhar no campo, foi e apacentou as ovelhas. E à tardezinha ele chega cansado. Depois o servo chega cansado, e o que ele faz? Ele tem que colocar a mesa para o seu senhor. Colocar o pão, colocar o vinho, né? E aí então naquele momento ele está trabalhando assim, só ele e o seu senhor. Não tem nada lá fora, não tem nada com os outros, é ele e o seu senhor. Aí eu vejo nesse ele e o seu senhor, colocando-se na mesa do seu senhor. Então você vê o quê? Você vê uma comunhão íntima desse servo com o seu senhor, uma comunhão íntima entre o cristão e quem mais? E o seu Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então são três coisas. O servo, ele está a trabalhar, tá? Quando eu prego, eu trabalho. Quando eu auxilio dentro da igreja, eu trabalho. Eu em comunhão com Deus. A minha comunhão implica leitura da palavra, implica oração, sabe? Esse momento íntimo que você tem lá, quando você entra no seu quarto, você fecha a porta e você fica a sós com Deus. Então, esse é o momento de estar sentado na mesa mesmo, tá bom? Muito bem, né? Primeiro, então, a gente viu essa necessidade de trabalhar. E aqui, né, só para lembrar você que o oposto do trabalho é a indolência. Indolência. Esse é o problema de muitos cristãos. Eles não estão a trabalhar.
Então, que nem aquele provérbio, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços, né? Não quer nada com nada, não quer servir a Deus, né? Então, consegue, eu não sei, eu não entendo isso, né? Eu gostaria de entender isso, porque quando eu tinha 12 anos, quando me converti para 12 para 13, já buscava criança para a igreja, já estava fazendo alguma coisa, desde então nunca parei. Eu não entendo como é que uma pessoa consegue ficar na igreja sem fazer nada. Sabe, é um artista, né? É um artista. Eu não faço nada na igreja. Já pensou você chegar, né? E o que você faz na igreja que você pertence, que você congrega? Nada. Como nada? Nada, né? Vou lá, eu sento, escuto a palavra, volto, vou ao centro. Só isso que você faz? É isso que você faz? Isso se chama indolência. Às vezes a pessoa está na igreja, ela pensa que a igreja é um restaurante. Todo mundo tem que servir ela. Todos têm que servir ela. Ela está lá, sentadona, né? Tudo mais. Tem igreja que você chega, já tem um cantor cristão lá, atrás do banco, né? Não precisa nem levar o cantor cristão. Tem uma Bíblia também, não precisa nem levar a Bíblia. Não vai nem ter o cansaço de sair da casa e trazer uma Bíblia ou um cantor cristão. Só, todo mundo está ali para servir ele. Mas igreja não é restaurante. Igreja, às vezes a pessoa pensa que é o dono da obra, o chefe da obra, né? É cheio de crítica, cheio de conversa, mas não levanta nada, não olha. Se tiver um papel no chão, se tiver um copo jogado fora lá, perto da onde bebe água, não é capaz de pegar um copo, não é capaz de pegar um papel no chão, não é capaz de pegar uma vassoura, um rodim, não é capaz de fazer nada. Você acha mesmo que isso é certo? Se você acha que isso é certo, eu te digo uma coisa, você é indolente, indolente. Que isso, pastor? Preguiçoso. Pronto, entendeu? Então, aí está, nós temos a necessidade. O servo dessa parábola está lavrando, está apacentando, ele está depois servindo o seu senhor ali na mesa, depois de um dia de muito trabalho, ele ainda tem tempo para ficar a sós com o seu senhor e servir o seu senhor. Então, irmãos, vimos a necessidade que nós temos de trabalhar para Deus, tá? Agora, o nosso segundo assunto é a disposição. Com que disposição eu faço o meu trabalho para Deus? Aqui, esse servo, ele acabou de trabalhar muito, o dia todo. Veja o versículo 7, você tem que entender a palavra, né? Qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te aqui, senta-te à mesa? Ele voltou, ele trabalhou muito aquele dia. Aquele dia foi um dia de muito sol. Aquele dia foi um dia de muitos problemas, sabe? A terra estava dura para atacar aquela enxada, muito capim, muita praga lá no meio da plantação. E as ovelhas, deu um trabalho medonho às ovelhas. Ele chegou exausto, cansado. Talvez ele esperava, quando eu chegar lá, ele vai falar, senta aqui, né? Chega-te, assenta-te à mesa. É uma honraria dada a pessoas especiais e não a servos, alcançar um lugar de destaque. Veja, que às vezes as pessoas esperam isso, estão na igreja, eles estão trabalhando, né? E aí então eles querem esse elogio, chega aqui na frente, né? Senta aqui, agora vamos servir esse irmão que serve e coisa e tal, vamos servir esse pastor que serve e tal, né? Olha que grande servo de Deus. Se é grande não é servo, não é verdade? Eu trabalho motivado pelos elogios, pelos agrados, porque muitos querem ser aplaudidos, querem ser honrados pelo trabalho que eles executam na igreja. E os pastores são os piores para isso. É os que mais querem agrado, é os que mais querem aplausos. Sentem-se ofendidos se eles não são elogiados, não são falados, o nome dele não é mencionado lá, se não fala que ele que fez, pronto, então se sente ofendido, né? Os que querem às vezes
eles acabam conseguindo, que é tanto o elogio que eles conseguem o elogio. Sabe, o Davi ele viveu um momento muito difícil, e culpa dele mesmo, mas ele viveu esse momento difícil quando o Joabe ele matou o seu filho Absalão. Absalão até merecia o que ele passou, né, por tudo que ele fez, não podia ter um fim diferente, mas aí você tem que se colocar no lugar do Davi e ter o coração no coração dele, que é o coração de um pai. Um coração de um pai que acaba de saber que o filho ele foi morto. Não é uma coisa fácil. Para um pai, não. E o Davi ele começou a chorar quando deram a notícia que o filho dele tinha morrido. Então ele entrou lá, começou a chorar, falou com Deus, ficou muito triste. E os soldados que foram para a guerra e foram lutar contra Absalão, é claro, né? Mas receberam ordem de não matar o menino. Aí eles voltam da guerra, né? E eles estão lá tão tristes também, porque o rei está triste, eles acabam ficando de cabeça baixa. Aí o Joabe, ele entra onde está o rei Davi. E ele olha e fala assim para o rei Davi: você tem que ir lá, você tem que elogiar aqueles soldados que lutaram por você, você não pode ficar chorando aqui, coisa e tal. O Davi vai e acaba fazendo aquilo que o Joabe falou, mas ele vai e faz uma coisa obrigado a fazer. Então, às vezes as pessoas são como Joabe, eles querem um agrado, eles querem um elogio, querem ser reconhecidos. Olha, isso era uma tarefa dos fariseus. Os fariseus, eles gostavam de ir lá na praça e orar para todo mundo ver que eles estavam orando. Os fariseus, eles gostavam de usar aquelas roupas bonitas, largas, né? Roupas sacerdotais, se pudessem, roupas papais, se pudessem, né? Cheio de sininho balançando. Já pensou o sacerdote andando com aquele monte de sininho, tlim, lim, 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 onde passa, tlim, lim, lim, todo mundo olha, né? Todo mundo fica ali observando. Oh, que lindo! Deixa eu dizer, né? Aí passa um sacerdote desse, parecendo um pavão, né? Aí lá vem aquele frango depenado que é o João Batista. Olha que diferença, né? Olha que diferença. O João Batista nunca quis ser elogiado, pelo contrário, ele só elogiava o seu Senhor, ele só se considerava voz. Mas aqueles religiosos, os principais fariseus, eles queriam pregar, eles queriam orar alto, eles queriam dar uma oferta lá e todo mundo, é o que eles queriam. Jesus cita isso lá no Evangelho de Mateus. Eles queriam a honra dos homens. Então, quando nós trabalhamos para Deus, será que nós somos movidos a elogios e agrados? Veja o que Jesus diz em João capítulo 8, versículo 50. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo. Estou lendo uma versão mais atualizada, tá? Eu não procuro conseguir elogios para mim mesmo. Quem está falando isso? Jesus, o nosso Salvador. Não procure e nem espere elogios, porque Jesus, ele nunca procurou e ele nunca esperou elogios de ninguém. E ele sempre trabalhou, ele sempre foi firme. Paulo fala a mesma coisa. Ele fala aos Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 6, nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês e nem de outros, diz o apóstolo Paulo, nunca procuramos elogios de ninguém. Então, se você trabalha para Deus a busca de elogios, você está indo contra os ensinos de Jesus, você está indo contra os ensinos do apóstolo Paulo, que fala como Jesus. A única coisa que Paulo se gloriava, ele diz, eu só me glorio na cruz de Cristo. É a única coisa que Paulo se gloriava. O elogio ou o reconhecimento, ele vai vir. Ele vai vir sem você buscar esse elogio e esse reconhecimento. Paulo, ele sempre elogiava aqueles que o ajudavam.
Ele elogiava, mas eles não pediam elogio. Falava assim de Priscila, falava de Áquila, ele falava de Tito, ele falou de Onésimo, ele falou de Aristarco, ele fala assim, olha, Maria, né? Ele usa o exemplo de Maria, né? Ela trabalha muito. Então essas pessoas receberam elogio. O capítulo 16 do livro de Romanos é um elogio ao trabalho daqueles que estiveram ao lado de Paulo. Tem um elogio. Jesus, ele preferiu elogiar João Batista, não quando os discípulos de João Batista estavam presentes. Quando você vê, lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 2, versículo 7, o que acontece? Os discípulos de João Batista vêm falar com Jesus. E depois Jesus fala com eles e eles vão embora. Voltam lá para conversar com João Batista, que está preso. E depois que eles vão embora, só depois que eles vão embora, os discípulos de João, esses elogios o João não escutou, tá? João morreu sem escutar esses elogios. Aí Jesus disse, a quem vocês saíram a ver no deserto? Uma cana agitada? Um profeta? E Jesus disse, eu digo, há muito mais do que um profeta. Entre os nascidos de mulher não há um maior que João Batista. Lindo, não é verdade? João Batista não escutou esse elogio porque ele teve a cabeça cortada, mas Jesus elogiou. Jesus elogiou. Paulo elogiava os seus companheiros, mas era longe dos olhos, longe dos ouvidos, para que o coração daqueles que eram elogiados não se ensoberbecesse. Jesus dá um duro golpe no orgulho próprio aqui, Jesus, ele fala que vem, assenta-te à mesa. Vamos voltar na nossa parábola. O servo chegou cansado, e aí o Senhor, ele pode fazer duas coisas, Jesus está dizendo. Vem cá, senta aqui na mesa, vamos comer, você trabalhou muito, parabéns, né? Aí ele fala no versículo 8, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, depois você come e você bebe. Chegou cansado. Aí o Senhor ainda fez isso com ele, né? Chegou nele e disse assim, olha, você faz o seguinte, né? Me prepara a ceia, depois você cinge, né? Você me serve aqui, eu quero que você serve a mesa, e depois que eu comer, depois que eu beber, depois de tudo, aí você senta e você come. É um duro golpe no orgulho próprio. Aqueles que acreditam que são merecedores de uma recompensa divina, porque fizeram alguma coisa, essas pessoas dizem assim, olha, eu mereço um elogio, ou eu mereço uma melhor consideração, afinal eu faço isso, eu faço aquilo, eu mereço. Olha o que Jesus diz no final do versículo 10, ele diz assim, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o nosso dever. Meu querido irmão, essa palavra é muito dura para você. Depois de um dia cansado, você ser chamado a mais trabalho, e ainda no final, você dizer para si mesmo, eu sou um servo inútil, só fiz aquilo que eu devia fazer, né, que era o meu dever mesmo. Então, Jesus está dando um golpe no orgulho próprio, naquelas pessoas que trabalham por recompensa, trabalham por elogios. Então, não podemos trabalhar visando ser recompensados. Não podemos. Naturalmente, nós podemos fazer como Jó. O Jó fala, Senhor, me perdoa se eu beijei a minha própria mão. Sabe o que significa isso? Beijar a própria mão? Beijar a própria mão é o fim da picada, é o orgulho, é a soberba. Olha como eu sou lindo. Né? Ninguém me beija, eu mesmo me beijo. Como eu me amo. É isso que ele está dizendo. Essa é a palavra que ele está dizendo, que Jó falou assim, se eu fiz isso, Senhor, se eu beijei a minha própria mão,
Veja, quando a gente era criança, né, lá na paróquia, na nossa paróquia lá da São Miguel Arcanjo, eu me lembro até hoje o nome da nossa paróquia, porque eu era católico, né? Então, a gente chegava criança, antes do catecismo, aí chegava o padre lá, o padre Chiquinho, né? Ele chegava num fusquinha, e a molecada estava tudo brincando assim, né, e coisa e tal. Aí quando o padre chegava, ele dava uma arrumada naquele manto dele lá, né? Ele arrumava, ele saía da porta do fusca, ele já estendia a mão assim, sabe? Hoje não sei se eles fazem isso. Estendia a mão, virava o rosto assim, a molecada ia tudo beijar a mão dele. Reconhecimento, querer elogios, orgulho, porque trabalhou para Deus, porque faz alguma coisa para Deus, porque trabalha na igreja. Somos capazes de dizer eu sou digno, ou somos capazes de dizer fulano é digno, como aqueles judeus disseram para Jesus: ah, Senhor, Ele é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, Ele mesmo edificou a sinagoga. Olha, esse sujeito aí, ele faz muita coisa para a nossa nação, ele ama a gente, ele é digno. Digno. Lá no livro de Apocalipse, tem uma música lá, e lá naquela música só tem um que é digno. Sabe quem é? Digno é o Cordeiro. Nós não somos dignos de nada. Não somos. Não somos dignos de nada, de recompensa nenhuma. Paulo diz, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Olha essa frase, nem o que planta e nem o que rega. Você está plantando, eu que plantei essa igreja, esse trabalho e coisa e tal, mas eu que reguei esse trabalho, diz o outro. Olha, Paulo está dizendo, nem o que planta, nem o que começou esse trabalho, nem o que continuou esse trabalho, ninguém é nada, ninguém é coisa alguma. Paulo chega ao absurdo, né, dos soberbos, de dizer assim, quem é Paulo? Paulo? Escritor de 13 livros da Bíblia, o maior missionário que já houve neste mundo, abrindo muitos trabalhos, sofredor, deu a vida pelo Evangelho. Quantos pastores, quantos discípulos foram feitos no seu ministério, como ele foi usado, um vaso de bênção para abrir a porta do Evangelho aos gentios. E ele pergunta, quem é Paulo? Se Paulo pergunta quem é Paulo, quem sou eu, meus irmãos? Quem sou eu? Quem somos nós? Deus não precisa de nós, nós é que precisamos de Deus. Então, veja só, com que ânimo eu trabalho para Deus? Eu sou animado pelas recompensas? Eu estou preparado para mais trabalho? Ele chegou cansado e o Senhor deu mais trabalho para ele, né? Mais ainda, né? Há irmãos que trabalham muito, muito mesmo. Paulo mesmo disse, eu trabalhei mais que os outros apóstolos. É verdade, ele não estava mentindo não, e também não é soberbo o que ele falou, viu? Ele estava sendo criticado, porque ele não trabalhava, que ele era um vagabundo, né? Aí Paulo, ele se defendeu, ele disse, olha, eu tenho trabalhado mais do que os outros, tá? Eu tenho trabalhado, e trabalhou mesmo. Paulo elogiou aquela irmã que eu falei para vocês, a Maria, lá em Romanos 16, ele fala, olha, a Maria, ela trabalhou muito no Senhor. Nós temos uma Maria aqui na nossa igreja que também trabalha muito no Senhor. Nós estamos preparados para mais trabalho, além daquilo que nós fazemos? Depois de trabalhar muito, você aceita mais trabalho? Às vezes a pessoa fala, eu já trabalhei muito, né? Faz 40 anos que eu estou dando aula na escola dominical, não aguento mais. Faz sabe lá quantos anos que eu, né? Faz quase um mês que eu estou aí trabalhando, buscando criança, né? Acha que está fazendo muita coisa? Deixa eu dizer. O seu trabalho é muito importante. Eu posso aqui na frente elogiar você todo domingo. Contra a palavra de Deus, contra os ensinos do nosso Senhor, eu posso vir aqui, falar seu nome, fazer uma lista de todo mundo que trabalha na Escola Bíblica Dominical, todo mundo que trabalha lá no Jardim Morumbi,
os pastores, eu posso fazer uma lista aqui de irmãos, olha, o irmão fulano de tal, como algumas igrejas fazem, olha, ele deu tanto de oferta, ele deu tanto disso, eu posso fazer isso aqui, tá? Eu posso. Vai ser benefício para você, segundo a palavra de Deus? Não. Você já recebeu o seu louvor. Você está preparado para mais trabalho? Ou você está cansado de trabalhar? Porque acha que não valeu a pena trabalhar? Nós precisamos, meus irmãos, estar pronto para mais trabalho. O nosso trabalho só termina quando nós fecharmos os nossos olhos e estar na presença do nosso Senhor, como o apóstolo Paulo disse. Ele pode, quando chegar naquele dia de dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora me espera o quê, né? A coroa está preparada, aí sim, aí concordo. Mas isso aí é o pé na cova, a pessoa já não está aguentando nem sair da cama mais. Olha o Caleb, 85 anos, tinha o Caleb, ele falou assim, ô Josué, eu estou tão forte quanto no dia que Deus falou que essa terra ia ser minha, tinha 40 anos na época. Agora ele está com 85, nós temos que ter esse espírito de Caleb, ao menos que não consigamos mais, tá? Olha só, nós temos exemplo na nossa igreja. Mariazinha está com 80 anos, vai fazer 81. Desculpa, Maria, de falar a idade da senhora, porque mulher não gosta de falar a idade. 81 anos. É a primeira a chegar na escola bíblica dominical, para abrir a porta, para ver as crianças, para dar aula, para subir essa escada, que tem mais ou menos uns 20 degraus, descer essa escada, e em cada sala, todo domingo, e ela fala que ela está cansada, que não quer mais. Não, de jeito nenhum. Mais trabalho. Está lá na pandemia, ela é obrigada a ficar dentro de casa, não sai nem do portão. Mas foi dado mais trabalho para ela, um trabalho que ela nunca fez. Nunca fez. Qual trabalho, pastor? Fazer uma live. Você acha que é fácil? Vem aqui e faz uma. Se você acha que é fácil, vem aqui e faz uma. Agora, é muito fácil, não é verdade? É coisa muito fácil. Ela está fazendo uma todo domingo. Todo domingo. Foi dado mais trabalho para ela. A pessoa, ela está preparada para mais trabalho? Sim. Se ela é uma pessoa que quer trabalhar, estou aqui para servir, até o dia que chega aquele momento de Deus dizer, bem-estar, servo bom e fiel. Bem-estar. Entra no deleite do Senhor, mas não vai ser neste mundo, você estará junto com Deus. Tá? Então, não podemos trabalhar por obrigação. Nós temos que trabalhar de coração, tá certo? Não por obrigação, mas trabalhar de coração. Nós ainda estamos falando do segundo motivo, tá? Qual é o segundo motivo? A nossa disposição para o serviço. Não podemos trabalhar por obrigação, mas de coração. Imagine uma mãe ou um pai que fala que está cansado de ser pai, que é uma obrigação ser pai, que é uma obrigação ser mãe. Agora eu tenho que fazer uma madeira de novo para essa criança, né? Agora eu tenho que comprar roupa para essa criança. Agora eu tenho que comprar um sapato para essa criança, né? Para ela é uma obrigação, para ela é uma obrigação. O verdadeiro pai, a verdadeira mãe, ela faz, e ele faz isso de coração. Então, quando nasce a criança, para ela ali, a mãe, especialmente a mãe, é tudo de coração. Agora tem que dar leite para essa criança 10 vezes no dia. Ela não vai falar isso, é um prazer para ela. É um prazer para o pai ter um serviço, ter um trabalho, trazer o dinheiro, colocar as coisas em casa. Faz isso de coração. Então, quando o pai faz isso por obrigação, a mãe faz isso por obrigação, é uma vergonha, é uma vergonha. É triste quando a gente vê isso, né? Mas aqui também, na igreja, é muito triste para um pastor ele ver que uma pessoa se sente obrigado a fazer alguma coisa, quando ele podia fazer de coração. Mas eu percebo muito isso aqui nessa igreja. Sabe, por isso que eu tenho muita falta da escola dominical, porque eu vejo a disposição da igreja
em receber as crianças, em ensinar as crianças, em trabalhar naquele momento, buscando, levando aquelas peruas, trabalhando, os adolescentes, os jovens, todos unidos, juntos para trabalhar. Quer dizer, a igreja trabalha naquele momento. Então, meus irmãos, de fato, essa pandemia foi um duro golpe na nossa igreja, principalmente na nossa igreja, na escola dominical. Mas as pessoas trabalham de coração. Está aqui um elogio, né? Elogio de quem está vendo os irmãos trabalhar. Que alegria. Então, não permita que sua vida religiosa vire um fardo, a ponto de você dizer: que canseira, eu não aguento mais. Olha o que Paulo diz no livro de Efésios, capítulo 6 e versículo 6. Esse é um versículo para você ter sempre na sua mente, tá? Tenha sempre na sua mente esse versículo: fazendo de coração a vontade de Deus. Encontrou essa frase aí? Efésios 6:6. Faça de coração a vontade de Deus. Faça de coração a vontade de Deus. Fazendo de coração a vontade do Senhor. A melhor comida que uma mãe pode fazer não é um filé mignon, mas é aquela que é feita de coração. O melhor dinheiro que um pai pode entregar em casa é aquele dinheiro que é dado de coração. Já pensou um pai chegar em casa e jogar o dinheiro? Pega isso aí, tal. Isso lá é dado de coração. Mas o prazer que ele tem de pagar aquelas contas, de ver a sua família feliz. Então aqui, não podemos trabalhar na obra por obrigação, mas de coração. Então nós vamos ser servos inúteis? Estamos acabando. É o que está escrito aqui, pastor, no versículo 10. Assim também vós, quando fizer tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, nós somos servos inúteis, não servimos para nada. Esse é o pensamento? A resposta é sim e não. Como assim? É sim ou é não? É as duas coisas. A resposta, ela é sim, e a resposta, ela é não, né? A resposta é sim quando a questão envolve o nosso orgulho próprio, aquilo que foi discutido na mensagem. Esse é o caso aqui, né? Aquele que serve a Deus deveria lembrar do quê, né? Que Deus, ele não precisa de nós para nada. Nós é que precisamos dele para tudo. Então, somos servos inúteis. Esse é o meu pensamento. Ali, trabalho para Deus, mas ele não precisa de mim. Nós temos o hino 471 que diz, nos permita ao seu lado lutar. Nós devemos ter esse momento de trabalho na igreja como um privilégio. O privilégio de poder lutar ao lado do nosso Deus. Dele nos chamar para essa batalha. Mas ele não precisa de nós. Então a resposta é sim. Mas a resposta é não. Quando que a resposta é não? Quando envolve o amor de Deus. Quando envolve a forma que os olhos de Deus contemplam a nossa obra, o nosso trabalho. Quando eu contemplo, eu devo me sentir inútil. Mas quando Deus nos contempla, a palavra de Deus ensina uma coisa diferente. O próprio Jesus, como eu disse, ele vai dizer para muitos naquele dia: bem está servo bom e fiel. Não vai falar servo inútil. Ele vai falar servo bom e servo fiel. Tá? Paulo nos ensina que o nosso trabalho no Senhor, ele não é inútil, né? Agora eu abro com vocês, vamos lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15 e verso 58, tá? Vamos comigo? 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é inútil. Firmeza, constância, tá? E abundância.
Sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque tudo que você faz aqui para o Senhor não é inútil. Deus está dizendo isso, não é inútil. Paulo ele disse sobre Onésimo ao seu senhor, o Filemon, olha, ele me é muito útil, ele é muito útil. Para você ele foi inútil, mas para mim aqui ele tem sido muito útil. Então a resposta é sim quando você contempla a Deus. E a resposta será não quando Deus ele olha para o nosso trabalho, porque o nosso Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Veja só, nosso primeiro assunto foi a necessidade de trabalhar para Deus. O nosso segundo assunto foi o quê? Foi com que ânimo, com que disposição nós servimos ao Senhor. E finalmente, eu quero terminar esse estudo com uma introspecção. Para a gente fazer aqui uma análise de coração, né? O que eu estou fazendo na minha igreja hoje? O que eu estou fazendo na minha igreja hoje? Como é que eu aplico essa mensagem para a minha vida espiritual, para a minha vida pessoal aqui, né? Olha essa frase no final, para terminar, Lucas capítulo 17, e versículo 10. Quando fizerdes tudo quanto vos foi mandado. O que foi mandado para nós? O que foi mandado para nós? Primeiro, lembra a grande comissão. O que é a grande comissão? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Pregar, batizar, ensinar. Olha, isso é o que nos foi mandado. Tem uma outra coisa que também foi mandado. Sabe o que é? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, que é a lei áurea. É, meus irmãos, a lei do amor. É a essência do cristianismo. Então você tem que trabalhar para Deus. Você tem que fazer com amor. Trabalhe para Deus com amor. Se você trabalhar com amor, olha, um irmão pode te ofender, pode ter um escândalo na igreja, e você vai estar trabalhando para Deus, você vai estar firme, 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 porque você não fez para o homem, você não fez para você, você fez porque você ama a Jesus Cristo. Amém?